Madalena. Até que vi. Tá bom, chega. Primeira música, puxação de saco. Ó. Madalena, tudo bem? Tudo bem, tudo Ratinho, certinho? tudo bem. Você fez essa matéria da... Eu e vários outros repórteres do Brasil inteiro, em 2008, nós fomos deslocados até Goiânia para contar uma história que era uma verdadeira barbaridade, de uma garotinha de 12 anos que estava sendo torturada pela mãe adotiva. E no Como Você Está Hoje, nós vamos recordar essa história. Vamos lá, pode rodar então. Não é gente de fibra, é como você está. Taubaté, Vale do Paraíba. Errado? Quando a Maria Aparecida casou com tá o errado. Walter Muda, Marceneiro... para o VT aí, para o VT. Não é que tá Para o errado, VT. é que a gente estava falando de outro assunto, né? Vai ter um gente de fibra em Eu vou matar, Taubaté. olha, de verdade. De verdade, tem hora que dá vontade de arrancar a cabeça de uma meia dúzia aqui dentro. Eu tô ficando chato. Eu tô ficando igual o Faustão, eu tô ficando chato. Não que pode, os caras estão trabalhando em televisão faz 40 anos, mano, tá louco? Roda lá. Assiste o programa. Isso. A história aconteceu em Goiânia no ano de 2008 e chocou o Brasil inteiro. A empresária Silvia Calabrese foi presa, acusada de torturar uma criança de 12 anos que ela tinha abrigado em casa, dizendo que lhe daria conforto e estudo. A menina foi encontrada acorrentada, toda ferida por torturas recorrentes e com a boca cheia de gases e fechada com esparadrapo. A criança tinha queimaduras, cortes e hematomas por todo o corpo e estava passando fome. A empregada Vanice Novaes também foi presa e dizia ter sido obrigada, sob ameaça, a colaborar nas torturas. De maldade com a menina, o que foi que você fez? O que eu fiz, que eu fui obrigada a fazer, foi passar pimenta no olho dela. Você passou pimenta no olho dela. Só foi esse e amarrar ela na grade. Quem amarrou aquele dia na grade foi você. Com ordem da minha patroa. A empresária tinha sido criada num orfanato até os 12 anos e depois foi adotada por uma família. Por ter sido adotada, ela dizia que se sentia impelida a ajudar crianças pobres. Ela impunha, ela dizia que era uma vontade dela e ela exigia que fosse assim. Falando em São Paulo, eu fui uma filha adotiva e eu tenho como obrigação também de cuidar de uma pessoa adotiva, que é órfã também. Lucélia não foi a primeira que Silvia adotou e maltratou. Durante as investigações, apareceram outras vítimas. Ela me bateu no outro dia eu fugi. Mandava a cabeça dela na parede, aí no outro dia ela desmaiou no chão. A mãe biológica da menina achou que estava fazendo um grande negócio ao entregar a filha para a empresária. Sempre eu chegava lá e falava, minha filha, aproveita essa oportunidade, eu ainda falava, aproveita essa oportunidade que Deus te deu, de você estar numa escola boa. Numa videoconferência acompanhada de assistente social, psicóloga e juiz, a menina contou que era obrigada a mentir para a mãe quando ia visitá-la. Minha mãe perguntava se eu estava bem, se eu estava feliz, se eu queria continuar morando ali. Tinha que falar que queria, porque ela falava que o dia que eu contasse para alguém, ela me jurou pelo filho dela que me matava. A empresária e a família moravam na cobertura de um prédio de alto padrão em Goiânia. Foi o vizinho do térreo que descobriu as torturas e o cárcere privado. Primeiro ele notou que a menina tinha olheiras. Em outro dia viu a garota com o olho roxo. Começou a perceber que a criança não ia à escola. Abordou a empregada, que sempre fugia do assunto. Um dia insistiu tanto que a moça contou a verdade. Imediatamente ele chamou a polícia, que invadiu o apartamento. Ela olhou em mim e falou assim, Fábio, você nunca me ouviu chorar aqui em cima, não? Eu falei assim, aí nessa hora eu já consegui falar. Eu falei, como, garota? Como eu estou lá no térreo, você está no 5º andar. Eu não poderia ouvir isso. Não tinha como eu ouvir. Aí ela falou o seguinte, eu tinha acabado de rezar e perguntei a Deus se ele tinha se esquecido de mim. As cenas que viram e o relato que ouviram da menina revoltaram toda a polícia de Goiás. A criança foi encaminhada para tratamento físico e psicológico e a empresária foi condenada a 15 anos de prisão. Mas acaba de conseguir o benefício da progressão de pena e passou para o regime semiaberto. Bom, essa história foi uma das mais tenebrosas que o antigo aqui agora
apresentou na exatamente. época, né? Foi em 2008, foi na volta do Aqui Agora. E o Brasil inteiro noticiou, todos os Então órgãos foi de no imprensa. segundo Aqui Agora, então? Foi da segunda vez, foi em Da segunda 2008. vez. Foi em 2008. Muito bem. E todo mundo se perguntou, né, depois de tanto tempo, como é que será que essa menina está? O que será que aconteceu com ela? Bom, nós vamos vê-la, vamos conversar com ela. Eu quero conversar com a Lucélia. Vem pra cá, Lucélia. Vamos ver como é que a Lucélia está hoje. Linda! Lucélia Linda! tá muito bonita. Tudo bem, Lucélia? Como é que vai? Certinho? Fala bem no microfone pra gente ouvir tua voz. Tudo certinho com você? Tudo Você bem. está morando aonde? Estou morando em Goiânia. Em Goiânia ainda. Está casada? Sim. Casou? Já tem filhos? Ainda não. Ah, muito bem. E a primeira pergunta, você perdoou, por exemplo, a tua mãe de criação, a tua mãe biológica, por ela ter te dado para... Se você perdoou primeiro a sua mãe biológica, né? Eu acho que eu não tenho que perdoar minha mãe. Eu não tenho raiva da minha mãe. Nunca tive mágoa dela. Eu sei que ela quis era o bem para mim. Ela quis fazer o melhor. Você acha que ela entregou você para a empresária, na cabeça dela estaria te ajudando, é isso? Sim, estaria me ajudando. Você acha isso? Acho. E eu não acho. Você acredita? Foi isso. Foi isso que aconteceu? Porque eu lembro muito bem de quando eu era criança. Eu lembro muito bem tudo como começou. O pessoal estava me falando que quando nós soltamos a matéria aqui agora, você estava ali atrás, você não quis ver a matéria. É verdade isso? É verdade. É verdade? Bom, você já perdoou, por exemplo, a empresária que fez tanta maldade com você? Sim, perdoei. Já está perdoado? Perdoei. Por você está perdoado? Por mim está perdoado. Porque, na verdade, ela fez muita maldade. Você descobriu por que ela fazia tanta maldade? Olha, Ratinho, o Senhor me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. E Ele já tinha escrito a minha história. Então eu acho assim que já estava escrito para isso, por eu passar por isso. Teria que passar por aquilo. Que eu teria que passar por isso para hoje. Eu sei quem eu sou. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que eu prego a palavra onde eu vou, eu falo do amor de Deus. Então assim, foi Deus na minha vida, porque se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui. E todo mundo está perdoado? Todo mundo, eu não tenho raiva de ninguém. Nem da Silvia? Não tenho. Inclusive, se ela estiver me assistindo agora, eu quero te dizer que eu te amo em Cristo. Quero te dizer que você é muito especial e que você está perdoado. Eu nunca tive raiva de você. Eu sei que o que aconteceu não foi normal, mas eu quero te dizer que eu te amo. E que se um dia eu tiver a oportunidade de te abraçar e te dizer isso pessoalmente, eu quero que você conheça o Deus que eu sirvo hoje. Porque hoje eu virei essa pessoa, porque eu escolhi servir esse Deus que faz milagres, que muda a história. E esse Deus, Silvia, Ele quer te ajudar e Ele quer fazer por você tudo que Ele fez por mim. E eu creio que Jesus já te perdoou também. Eu não tenho raiva de você, eu te amo, em nome de Jesus. Muito bem. Não sei se a Silvia está nos assistindo, mas se ela já estiver assistindo, eu queria também falar com você, Silvia, que eu penso exatamente ao contrário dela. Se eu pudesse dar um cacete, eu te dava. Tá? Exatamente ao contrário. É inadmissível esse tipo de coisa. Eu talvez precise um pouco mais de Deus no meu coração para me perdoar esse tipo de coisa. Eu não consigo perdoar uma agressão imbecil, covarde desta. Eu não consigo. E se tivesse num país que tivesse leis pesadas, você não sairia com essa moleza da cadeia, não. É que no Brasil pode tudo. Aqui pode roubar, aqui pode assaltar, aqui pode matar, e daqui a pouco está na rua. Que, lamentavelmente, eu vi tanta gente pedindo nos e-mails de internet, pedindo para salvar aqueles camaradas que foram levar cocaína lá para Indonésia. Eu queria avisar, pedindo clemência para eles. Eu estou pedindo clemência, é para quem está no SUS, morrendo sem ter remédio. É isso que eu estou pedindo. Então, graças a Deus que tem gente como você,
que a maioria, que a maioria seja como você e não seja como eu, que eu não perdoaria a Silvia. Eu acho que eu não perdoaria. Eu ia arrancar o dedão dela, com certeza. Agora, ela prendia os teus dedos na porta? Prendia os dedos na porta, Sim. queimava você? Colocava os meus dedos na porta, fechava. Tanto os dos pés como das E mãos. tinha dia para ela fazer isso? As Não. imagens ali, ó. Não. É, mais 2008. Agora, tinha dia ou era todo dia? Não, era todo santo dia. Todo dia, todo dia. E por quê? Ela chegava do trabalho, era quando ela ia trabalhar ou quando ela voltava? Não, quando ela voltava, sempre era à noite, quando todo mundo estava dormindo. Então é uma louca, tinha que ficar muito mais tempo para essa mulher, vai matar a gente na rua. Você fica sortando, mata a gente na rua. Psicopata. Psicopata, pode ter certeza. Eu estou acusando que é psicopata uma mulher dessa, não é possível. Bater de graça, né? Bater de graça. Né? Mesmo que tivesse feito arte, mas não passou do limite, eu achei. Mas você é uma pessoa, deve ser evangélica, Sou. é isso? Para honra e glória do Então, Senhor. claro que você perdoou e perdoou com certeza de coração, dá para a gente notar pelo seu semblante, mas eu vou chamar aqui a doutora Adriana Saltier da Corse, que foi a delegada do caso, é isso? Daí, ela foi. A policial Jussara também está aí? Pode entrar a policial aqui. A policial que desamarrou Doutora a Adriana. menina. Essa é a policial que desamarrou a menina Tá naquele ali. momento. Tudo bem, doutora Adriana? Como é que vai? Prazer conhecê-la. Tudo bem? Você é a Jussara, você que encontrou ela, você que desamarrou. Foi. Desamarrou, ela estava amarrada. Estava amarrada, pendurada, numa situação horrível. Nunca pensei de ver ninguém daquela forma, ainda mais uma criança como eu vi. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 12. Quando me acharam, eu tinha 12. Eu morei 2 anos lá. Fui com 10. Com 10 anos. Nesses 2 anos foi esse sofrimento. Eu não posso mentir aqui, todo mundo está me assistindo. Aham. Mas no começo, eu era tratada como a filha que ela sonhou. Ela me tratava e minha mãe sempre me perguntava: filha, você está bem? Você está gostando? Como tá? Você está estudando? Eu falava: mãe, aqui é um lugar que toda criança sonhava morar. Eu tenho comida a hora que eu sinto fome. Isso no começo. Sim, isso Depois no foi começo. mudando. Eu estudo na melhor escola, eu tenho as melhores roupas. E, mãe, tá tudo bem. Isso no começo. Depois de um tempo, foi mudando. E cada dia, Ratinho, piorava as coisas. Que coisa. Todo dia renovava uma tortura na cabeça dela e ela vinha e fazia comigo. Isso é doença, doutora Adriana? Olha, eu acredito que é muita crueldade, muita covardia com uma criança indefesa. Foi um caso que me marcou profundamente. Eu tinha quase 10 anos já como delegado de polícia, atuando como chefe da Você delegacia começou com de 10 proteção. anos de idade, Imagina, delegada? que bondade, imagina. E você fez o inquérito, doutora, inteiro, cuidou do caso até o fim, no final? Exatamente. Nós recebemos a denúncia, né, desta pessoa que se preocupou com alguém que ele mal conhecia e que fez esse ato, esse gesto, né, que salvou a vida dela. Nos denunciou imediatamente. Eu solicitei que a nossa equipe fosse até o local, sem saber se era verdade ou não. E lá, né, ela foi encontrada, graças a Deus, né, foi salva. E nós, então, iniciamos o inquérito na mesma data, com a prisão da acusada principal, Silvia Calabrese. Ela foi autuada em flagrante naquela ocasião. Os policiais trouxeram a vítima e as acusadas. E ela foi encontrada onde? Na casa, não? Ela chegou à sua residência no momento em que os policiais se encontravam lá, né? E aí ela foi presa e levada, bem Flagrante. como também, em flagrante, bem como também a Vanice, que era secretária na residência, mas que também praticava atos de violência e de agressão com a vítima. Como é que se explica isso, Jussara? Na verdade, eu acho que não existe explicação. Fazer uma maldade daquela com uma criança tão linda como a Lucélia hoje está aí para Vocês se conhecem lá em Goiânia? Elas são minhas madrinhas de casamento. Ah, que beleza. Então deu continuidade, beleza. Que bom. Que bom. É uma alegria poder vê-la tão bem, tão Aham. bonita, ter se casado, né? Nós tivemos a honra de ser madrinhas e somos madrinhas. por Meu toda a marido vida. tá ali. Cadê o teu marido? Quem é teu marido? Cadê o teu marido? Ah, você que é marido dela? Você é o marido dela? Você levou sorte, casou com uma mulher bonita, hein, danado?
Muito, né? Muito bonita, muito bonita. Você também é evangélico, não? Sou. Muito bem, muito bem. E hoje está tudo bem? Graças a Deus. Ô, Madalena, você tem alguma coisa para perguntar para a doutora? Fique à vontade. Então, você citou o fato de que ela é uma pessoa... Você usou a expressão psicopata, né? Doutora, foi feito na época algum tipo de estudo para saber se essa mulher era louca? Sim, tanto a vítima foi submetida a exames psicológicos e do corpo de delito foi feito, né? Isso foi tudo feito na mesma época da prisão, e a acusada também. E ela, inclusive, figurou em um livro que foi feito aqui no Brasil sobre psicopatas, e ela figurou como uma das principais pessoas, né, com essa alteração. Mas ela é uma pessoa extremamente normal para todos que a conhecem, uma pessoa bem-sucedida, na época uma empresária, uma mulher bonita, que vivia em uma residência excelente, num bairro muito bom da nossa cidade, né? E assim, realmente ninguém imaginava que isso pudesse estar acontecendo. E só com a revelação do caso da Lucélia, nós pudemos saber que outras 5 crianças haviam passado pela mesma situação, não tão grave quanto a Lucélia, porque elas tinham conseguido fugir antes, elas tinham conseguido ajuda, mas não denunciaram. O fato só foi revelado às autoridades com a denúncia que foi feita do caso Lucélia e que os policiais conseguiram salvá-la. Bom, ela está solta. Sim, agora ela está em liberdade condicional, né? Cumprindo a pena residencialmente com a tornozeleira eletrônica. Quer dizer que ela não saiu totalmente ainda? Não, inclusive se houver qualquer outro ato, né, qualquer delito que ela pratique, ela pode retornar ao regime fechado, porque na verdade ela foi condenada a quase 15 anos de prisão. Porque ela é crime de tortura. Exatamente, né? crime de tortura hediondo. Hediondo, realmente, eu Mesmo acho assim, ela pouco tempo. conseguiu benefício, doutora? Sim, existe a progressão de pena no Brasil. Na verdade, quando ela foi condenada, nós comemoramos uma pena rigorosa, né? Dentre as demais penas que nós temos, nós que trabalhamos com isso, nós sempre, às vezes, sentimos uma frustração em razão dessa pena. Mas a pena dela foi alta e nós esperamos que ela realmente tenha, né, se recuperado, se ressocializado. Muito bem. Ratinho, Olha, pois não, pode falar. Eu queria contar aqui para o pessoal como foi a hora que eu saí dali. Então conta. Aquela empresária, ela me acorrentou umas escadas, aquelas escadas que mostraram, umas escadas que tinham acesso à parte superior do prédio, e eram quase 8 horas da manhã quando ela me colocou ali. E eu dormi nessa posição, eu abaixei a minha cabeça e dormi. E quando eu acordei, era 10h22 da manhã. O relógio ficava de frente para mim. E eu olhei, era 10h22. E ali naquele momento, aquela mulher, além dela fazer tudo isso que ela fez algo por mim que eu nunca vou esquecer. Ela colocava eu para ler a Bíblia todos os dias. Eu era obrigada. Se eu não lesse, eu apanhava. E isso fez bem para mim, porque eu li a história de Jó, conheci a história de Jó. E assim, aprendi a orar, desde criança eu ia na igreja, mas não tinha desse entendimento. E quando ela me colocou ali, eu dormi, acordei 10h22. E quando eu acordei, eu olhei para o céu, era aberto. E ali naquele momento eu fiz uma oração. Eu disse, Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, por que eu sofro tanto? Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira daqui. Porque senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais. E eu dormi de novo. Quando eu acordei, a Jussara batendo na porta. Não sabia que era policial. E de repente eu escuto aquela porta abrindo. E a Jussara, ela olha para frente, ela não vê nada. E quando ela olha para a direita, ela me vê. E ela grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. E quando ela diz isso, como eu estava amordaçada, não tinha como eu falar. Inclusive a minha oração foi em pensamento, porque eu estava amordaçada. Eu olhei um papel que estava na mão dela escrito Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eles me desamordaçaram. E eu comecei a gritar, vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui, vai embora. E ela disse, pedindo para mim calmar, fala, calma, Lucélia, calma.
E ela olhou para mim e disse assim: foi Deus quem mandou a gente aqui. Quando eu ouvi isso, eu pude contemplar ali naquele momento que Deus existe. E eu comecei a gritar: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eu não parava de gritar isso. E a Jussara foi tentando me acalmar e fizeram algumas filmagens. Ali naquele momento, com 3 minutos após a minha oração, o Senhor escutou o meu clamor. Eu pude contemplar que Deus existe. E eu acho que ninguém pode desistir dos sonhos. Ninguém, porque coloca os seus sonhos nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E tudo que eu quero para minha vida hoje é a vontade do Senhor. Muito bem. Tudo que eu quero. Muito bem. Vou chamar aqui o Lourenço e a Joana, que são seus pais biológicos. Meu pai! Pode entrar aqui, é? Sua mãe e seu pai. Ela não sabia que eles vinham. Sabia! Muito bem. Ela não sabia que eles estavam aqui, né? Não. Não sabia. Não. Ela não sabia nem que a doutora estava aqui também. Minha mãe tá ali. Joana, quer dizer que você... Prazer, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Lourenço? Agora, me diz uma coisa. Você entregou a sua filha para a Silvia cuidar com a pretensão de que ela fosse bem cuidada, não é isso? Com certeza. Foi um ato de amor. Sim. Agora eu vou dar uma vida melhor para minha filha, uma empresária vai cuidar dela. Sim. Foi essa a intenção. Foi. E você em nenhum momento desconfiou que estava acontecendo alguma coisa? Um dia eu cheguei lá, eu achei ela assim muito magra, né, assim, roxa. Eu falei pra Silva o porquê que ela tava daquele jeito. Falei: nossa, Silva, a Lucélia tá muito magra, esse olho roxo. Ela pegou e falou assim: não, Joana, é porque ela deu dengue. E por isso que ela tá fraquinha assim. Mas tá tudo bem. Falou que tava tudo bem com ela. Aí a minha mãe uma vez pediu para minha madrinha me ligar e perguntar se estava acontecendo alguma coisa. E a Silvia sempre dizia, eu vivi naquela casa abaixo de ameaças. E ela sempre dizia: o dia que você contar, eu mato o seu pai, eu mato a sua mãe. O dia que você contar, eu mato seus irmãos. O dia que você contar, então, eu ficava aquilo pensando: meu Deus. Ela dizia assim: ó, se você contar, eu vou pegar sua mãe e vou torturar ela da mesma forma que eu te torturo. E eu ouvia isso, eu falava: Deus, a minha mãe não consegue passar por isso. Então você aguentava? Eu aguentava. Foi por amor a eles que eu sofri 2 anos calada. Você já perdoou ela, Joana? Já perdoou a Silvia? Hã? Você perdoou a Silvia? Sim. Seu foi igual o meu. Você perdoou ela, Lourenço? É difícil. Difícil, né? É difícil. Tem que ter uma fé em Deus muito inabalável, como você tem. Eu sempre dizia perdoar, que... né, doutora? É difícil um negócio desse. Eu acredito que essa é uma grande demonstração, né? De que claro. é uma menina excelente, né? Eu fico muito feliz de te ver tão bem, mas nós, policiais, ficamos revoltados com esse tipo de coisa. Foi um crime muito grave. Delegada bonita, policial bonita, que coisa lá em Goiânia, hein? A Goiânia é uma coisa de louco mesmo. É que a turma fala, né? E bravas. Agora, tem uma Bonitas pessoa... e bravas. Uma pessoa muito importante da época, que parece que faz tempo que não vê você. Eu vou... Tem um trechinho que... Como a gente contou no VT, quem libertou, na verdade, quem denunciou foi o vizinho do térreo. O Fábio. E ele gravou alguma coisa mais? Ele, na época, ele estava horrorizado com o que ele ouviu da própria boca da Lucélia. Vamos ver? Vamos ver. Questão de 15 a 20 minutos no máximo, os policiais chegaram. E ela então foi relatar a todos nós lá as atrocidades e os momentos de terror que ela vivia ali, naquela área de serviço, naquele apartamento, certo? Então ela nos contou que por muitas vezes ela era afogada no tanque, que ela enchia os 2 tanques d'água, afogava quando a água de um tanque caía, ela passava para o outro. Que ela era sufocada com saco plástico, que as unhas dela estavam todas pretas, certo? De ser esmagada na porta. Ela me chamou, a garota me chamou e falou: vem cá,
mandou que eu olhasse em cima de um guarda-roupa, de um móvel, um armário que tinha lá. Mandou que eu olhasse em cima. Tinham 2 alicates. Ela me mostrou. Esses 2 alicates, eu os apanhei. Um estava bastante sujo de sangue, certo? Ela falou assim, ela esmagava minha língua com esses alicates. E mostrou para nós a língua. E nos contou o seguinte, que em uma determinada vez, a língua dela, a dona Silva segurou com o alicate e passou uma tesoura de cortar pano, que um pedacinho da língua caiu ao chão, sabe? E as provas estão aí. A língua dela está toda picada de alicate, de tudo. Reclamava que estava com fome, por muitas vezes era obrigada a comer da ração do cachorro e até das fezes do cachorro. Foi colocado na boca dela e ela foi obrigada a comer e também a urina do cachorro. Aí, nesse momento, chegou até nós a notícia que a dona Silvia teria chegado e tinha sido presa aqui embaixo, aqui no térreo, pelos policiais. Quando essa notícia chegou aos ouvidos da garota, ela entrou em pânico. Ela queria correr lá do apartamento. Ela queria correr. Nossa, ela vai me bater. Não, ela levantou-se para sair disparada. Aí nós contivemos, falou, calma, isso não mais vai acontecer com você. Muito bem. Faz tempo que você não veio mais o Fábio? Olha, eu até outro dia eu falei com meu esposo, falei assim, amor, o dia que eu ver o Fábio, eu tenho tanta vontade de ver ele, de abraçar ele e falar assim, você foi um anjo que Deus te usou para denunciar, porque... Ele tá morando aonde agora? Não, eu não sei. Eu reconheci ele agora porque eu vi na filmagem. Nunca mas... mais ela viu, eu suponho? Não, nunca mais. E ele sempre me via brincando, dando comida para o filho dela, e o filho dela tinha que brincar com ele para comer. E ele brincava, corria para lá e para cá, e ele sempre me via às vezes indo para a escola, e ele parou de me ver. Eu tive uma atitude, né, Ratinho, que foi orar. E Deus fez a parte dele, que foi usar as pessoas. Exatamente. Mas faz tempo que você não vê o Fábio, então. Nunca mais. Então aproveita para abraçar ele aqui. Pode entrar, Fábio. Vamos buscar o Fábio lá. Que bom, que bom. 7 anos. Tudo Meu bem, Deus. prazer conhecê-lo. Parabéns, eu acho que você fez uma atitude de cidadão. Nossa. Eu acho que todo mundo, quando está vendo que é uma injustiça, não interessa com quem seja, está acontecendo, tem que chamar os homens da lei mesmo, todo mundo tem que fazer esse papel. Eu acho que o dia que o Brasil parar de se acovardar, nós mudamos esse país. Mas nós temos que parar de se acovardar. Né? Olha o teu marido aí, esse levou uma sorte. Como é que é o nome dele? Olha o nome que dá em Goiânia pro povo lá, Estênio. Gente, com H e Y. Estênio. É o nome do Leonardo Emival. Tem o Jordevar, que é repórter da televisão. Jordevar. Mirosmar. Gente. Hã? Sandileia. Ratinho, fala seu nome agora. O meu nome é Carlos Roberto. É um nome demais da conta. Demais da conta. É. Pelo visto, acho que você não falou seu nome. Não, meu nome é Carlos Roberto. Carlos Roberto Massa. Esse é meu nome. Meu nome de batismo. Mas eu ia chamar Benedito. Ai! Ainda bem que apareceu uma madrinha e falou, não, Benedito não. Não. Falou, não, Benedito, daí colocaram. Ela falou, não, põe Carlos. Tinha uma novela de rádio na época, tinha Carlos Alberto. Ela errou, colocou Carlos Roberto. E deu certo. Mas ninguém me chama de Carlos, nunca me chamaram de Carlos, é só. Minha mãe me chama de filho. Ô filho! Minha mulher. Não posso falar o que ela me chama. Não, minha mulher nem me chama. Já sabe que é no grito, é no pontapé. Olha, queria agradecer muito vocês, viu, Joana? Obrigado por ter vindo, dado esse testemunho aqui. Sênio, prazer conhecê-lo, viu? Desculpa a brigadeira. Pode falar. Um abraço, pode? Pode mandar, claro. Eu queria mandar um abraço para minha irmã, que eu estou aqui através... Primeiramente, agradecer toda a sua equipe. Tratou a gente muito bem, eu, meu esposo, meu ex-marido. Muito bom. Caí muito lá bem. na casa dele também, né? Então Muito a gente bem. está muito feliz. E eu estou aqui também através da minha irmã, que ajudou muito, a madrinha dela, que bom. que fez tudo pra gente vir aqui. Como é que é o nome dela? Cleide. Manda um abraço pra Cleide, ela. tá? Peraí. Pode ter mais gente? Tem.
eu quero dizer que eu moro numa granja, eu quero mandar um abraço para todos os granjeiros onde eu moro, lá na Granja São José. Muito bem. A Granja 5. Fábio, eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhecia a Silvia? Então, quando eles mudaram... No prédio? Então, quando a família da Silva mudou para o prédio, eu já morava lá há uns 2 anos. E eu morava no térreo e eles mudaram para a cobertura, certo? Então, a partir desse momento, sempre eu encontrava com eles na área comum do edifício ali, certo? E aos poucos eu fui conhecendo a família toda. Muito bem. E você, depois desse ato, você se sentiu bem quando ficou sabendo que ela foi presa? Sim, eu estava no momento, né? Você estava no momento, você ajudou tudo? Estava. Muito bem, Fábio. Meus parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado, Ratinho. Célia. Manda. Eu quero agradecer a todos que me seguem nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Posso passar? Claro, pode. Meu Instagram é Lucélia Rodrigues Oficial e a minha fanpage Lucélia Rodrigues da Silva. E se você tem vontade que eu vou na sua igreja, dar o meu testemunho, eu vou sentir muito honrada, porque assim, é um prazer para mim falar o que Deus fez na minha vida. Eu amo falar o milagre que Deus fez. E eu quero mandar um abraço, um beijo para todos os meus seguidores, para toda a minha família, para todas as pessoas que me pediram. Se eu for citar nome, eu vou falar até amanhã. Então, um abraço para todos vocês, um beijo, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E para mim, amada igreja Luz para os Povos no Serrinha, lá em Goiânia. Muito bem. Você queria falar mais alguma coisa? Eu quero mandar um abraço. Mais um abraço. Eu vou ficar até amanhã escutando a gente. Vai lá. Ratinho, eu quero mandar um abraço pro meu esposo, que está lá na granja agora. Marcos Vinícius, Manda um abraço pra Marcos Vinícius também. Fábio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer em conhecê-lo, viu? Lourenço, prazer em conhecê-lo, viu? Um abraço. Jussara, que bom que você fez lá. Doutora, parabéns pelo seu trabalho. Claro que pode falar o que você quiser. Eu quero parabenizar por trazer esse assunto tão importante e dizer que nós, autoridades, temos esse grande desafio de proteger as crianças e adolescentes. E que todos que tiverem conhecimento de algum fato assim, que façam como o Fábio, Disque 100. É o Disque Denúncia Nacional, gratuito, e que funciona, inclusive, anonimamente. Que todos denunciem, nos ajudem a cuidar das crianças. E ninguém vai falar que foi você que denunciou, não. Olha, muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Jussara, por vir conhecer. Obrigado a todos vocês. Obrigadão.